Hoje é o dia 6 de julho de 2016. Fazem 10 anos que estamos sem Dante de Oliveira. No dia 6 de julho de 2016, Mato Grosso perdia Dante de Oliveira. Aliás, há 10 anos atrás, Mato Grosso e o Brasil perdiam Dante de Oliveira. Eu tive oportunidade de conviver com Dante, de trabalhar com Dante de Oliveira, de ver quão idealista ele era e de ver que a cada ano ele fica maior diante da história, diante das muitas injustiças que marcaram os seus últimos anos de vida. Dante de Oliveira foi acusado de muitas coisas que nunca se provaram. 10 anos depois da sua morte, é preciso registrar, e esse é o maior patrimônio do político que Dante de Oliveira deixou para Thelma de Oliveira, sua esposa, um apartamento onde eles moravam. Isso depois de ter sido deputado estadual por Mato Grosso, deputado federal, ministro da reforma agrária, prefeito 2 vezes e governador 2 vezes. Fez política com muita dignidade. Fez política abraçando a causa dos pobres. Talvez muitos moradores aqui do Bela Vista, do Carumbé, do Pedregal, do Planalto, da Santa Isabel, do Barro Duro, como era conhecido aqui hoje Jardim Leblon, do Pedregal, não se lembram de que foi em função da luta de Dante de Oliveira que eles puderam morar aí. Eu era garoto, jovem ainda. O Dante era da minha idade. O Dante faleceu jovem demais. O Dante morreu com 57 anos de idade. O Dante de Oliveira organizava as associações de bairros, fazia um grande movimento popular. E na época da ditadura neste Brasil, ele que já era deputado federal em 1978, 79, ele barrou aqui na Avenida do CPA a passagem do ministro Mário Andreasa, exigindo deste a legalização dos bairros da periferia de Cuiabá. Vivíamos em plena época da ditadura. Dante de Oliveira foi filiado a um partido clandestino, ao partido MR8. O MR8 se abrigava no MDB. E o Dante de Oliveira, na histórica eleição de 1982, quando ele se candidatou a deputado federal, ele defendia nas praças públicas, em todos os comícios. Essa não foi uma ideia que surgiu depois do mandato. Essa ideia surgiu antes dele ganhar a eleição de deputado federal. De que se a oposição fizesse de 10 a 12 governadores, nós teríamos condições de aprovar a eleição direta para presidente do Brasil. Dante fez aqui a histórica emenda das diretas já. Mobilizou milhões e milhões. Aquele menino de Cuiabá mobilizava o Brasil. Reunia naquela época 1 milhão na Praça da Sé em São Paulo, 1 milhão no Rio de Janeiro, 500 mil em Curitiba, 500 mil em Belo Horizonte, e assim ia reunindo multidões em defesa de uma ideia, a ideia da democracia. Dante depois foi prefeito de Cuiabá. E que prefeito! Ainda na semana passada, eu corrigi aqui, e corrigia acertadamente, a comunicação do prefeito Mauro Mendes, dizendo que eles insistem em dizer uma tremenda inverdade, que
Depois de Mauro Mendes, quem mais fez em Cuiabá asfalto foi Rodrigues Palma. Eu não quero aqui diminuir o Rodrigues Palma, que foi um grande prefeito, que fez o Cura Quilombo, fez o Cura Areão, fez o Cura Dom Aquino. Foram obras importantíssimas na época em que ele foi prefeito de Cuiabá e que Garcia Neto era governador de Mato Grosso. Dante de Oliveira fez a Avenida Miguel, seria do trânsito de Cuiabá hoje sem a Avenida Miguel Sutil. Dante de Oliveira fez o córrego Mané Pinto. Dante de Oliveira fez o córrego 8 de Abril. Dante de Oliveira fez o córrego do Barbado. Dante de Oliveira asfaltou todo o Planalto, o Carumbé, o Bela Vista. Dante de Oliveira asfaltou toda a Cidade Alta. Portanto, não é verdade essa afirmação. Mas a obra do Dante foi maior. O primeiro hospital público de Mato Grosso não é o Hospital São Benedito, coisa nenhuma. É o segundo. O primeiro hospital público de Mato Grosso foi construído por Dante de Oliveira atrás do pronto-socorro, com uma unidade de queimados que é referência até hoje na região centro-oeste. Dante de Oliveira fez a Policlínica do Planalto, fez a Policlínica do Verdão, fez a Policlínica do Cochipó. Dante de Oliveira fez a UPA antes da UPA existir, como disse aqui em entrevista o secretário de saúde de Várzea Grande. Dante de Oliveira fez o centro de zoonoses. Dante de Oliveira foi grande demais na questão da saúde pública em Mato Grosso. Dante é um político cuja obra tem que ser imitada e precisa ser imitada agora em Mato Grosso. Mato Grosso vive uma crise que não é maior do que a crise enfrentada pelo governo Dante de Oliveira. Quando Dante assumiu, Mato Grosso estava inteiramente sem perspectiva. Gastava 146% do que arrecadava. Fez a maior reforma administrativa que se tem notícias em Mato Grosso. Corajoso. Privatizou a Semate, extinguiu o Bemate. Obras que vão ficar marcadas na história como símbolo da redenção energética de Mato Grosso e de que o Estado não é para ter banco, para emprestar dinheiro para político não pagar e trazer prejuízos à população do Estado. Dante de Oliveira extinguiu a Codemate, extinguiu a Coab. Dante de Oliveira teve a coragem de desligar do serviço público mais de 26 mil trabalhadores que entraram sem concurso público para a administração pública. E tudo em cima de critério, sem olhar a cor partidária de quem quer que seja. Arrumou o Estado, colocou o Estado para desenvolver. O último instrumento de desenvolvimento de Mato Grosso foi Dante de Oliveira quem criou. Dante criou o FETAB, muito criticado à época. E eu pergunto hoje aos matogrossenses, eu pergunto hoje ao setor produtivo que foi à justiça contra Dante de Oliveira. Eu pergunto a todos estes que moram em Mato Grosso, o que seria de Mato Grosso sem o FETAB criado por Dante? Depois de Dante, não teria acontecido nenhuma obra se não fossem os instrumentos criados por ele para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. O Dante, no final da vida, foi injustamente acusado, foi covardemente acusado, foi pusilanemente acusado pelo ex-governador Brairo Maggi de que havia uma caixa preta. Isso foi feito ocupando a Rede Globo de televisão, a TV Centro-América, toda a imprensa de Mato Grosso. Foi feita uma CPI na Assembleia Legislativa. Designado para relator da CPI, aquele que era seu adversário político, deputado José Carlos do Pátio, que está hoje vivo aí e é testemunha da história. José Carlos do Pátio, que era adversário político de Dante, que combatia Dante de Oliveira, ao final da CPI, teve que concordar que governava o estado de Mato Grosso, que havia governado o estado de Mato Grosso
um homem honesto. Um homem que não tinha responsabilidade de coisa nenhuma. Anos e anos e anos depois, o governador Brairo Maggi, quando Dante de Oliveira morreu, portanto há 10 anos atrás, ou um pouco antes dele morrer, teve a oportunidade de parar o seu carro em frente à casa da dona Maria Oliveira, a mãe de Dante, que graças a Deus está viva entre nós. Teve a oportunidade de parar o seu carro para ir lá e dizer que o grande erro que o seu governo havia cometido foi a acusação da Caixa Preta, porque aquilo não é verdade, e ele foi lá pedir desculpas à família do Dante de Oliveira. Católica, portadora dos valores cristãos, é evidente que Dona Maria aceitou o pedido de desculpas. Mas esse pedido de desculpas teria tido muito maior dignidade se o ex-governador tivesse tido a coragem de vir a público para dizer: eu errei. Dante de Oliveira foi um homem honesto. Ele esculhambou em público, mentiu em público e pediu desculpa no particular. Acompanhei os últimos momentos da vida de Dante de Oliveira e não tenho a ousadia de estabelecer para o raciocínio humano os valores de Deus. Dante de Oliveira entrou no hospital cumprimentando os funcionários, pedindo votos, e um dia depois todos nós éramos surpreendidos com a notícia da morte de Dante de Oliveira. Mas Dante de Oliveira não morreu. A história dele, as obras dele, o idealismo dele continuam vivos até hoje, e continuam vivos inclusive para orientar o governo de Mato Grosso, que neste momento precisa e vai ter, acredito, a coragem de fazer uma ampla reforma administrativa para recolocar este estado no seu caminho, que é o caminho do crescimento, o caminho do desenvolvimento, o caminho da geração de empregos. Hoje, com a emoção muito mais controlada, a gente pode dizer: Dante não foi o maior dos mato-grossenses. O maior dos mato-grossenses foi Rondon, que é o maior herói dos mato-grossenses, dos brasileiros. Rondon é um herói brasileiro. Agora, o maior mato-grossense da nossa geração, o segundo maior mato-grossense da história, o maior político da recente história de Mato Grosso, o político que não será alcançado por esta geração, foi Dante de Oliveira. Viva Dante! Orgulhem-se os seus amigos das obras de Dante de Oliveira.